Oi, gente! Continuando a nossa saga, da farmacologia, agora eu vou falar um pouquinho sobre a farmacocinética. Antes disso, eu queria fazer um adendo na aula passada, que faltou eu comentar sobre os conceitos de posologia. Posologia é o estudo de como aquele medicamento vai ser administrado. Então, ela se resume em dois conceitos, dose e dosagem. A dose é quanto daquele fármaco que vai ser administrado. Então, eu vou administrar 1 grama, meia grama, 250 miligramas daquele fármaco. E dosagem é quantas vezes eu vou administrar aquilo por dia. Então, eu vou administrar um comprimido via oral por dia. Então, eu vou tomar um comprimido, dosagem, de 500 miligramas, dose, por dia. Agora, voltando para a farmacocinética. A farmacocinética ela é o estudo do movimento que esse fármaco fez no nosso organismo. Cinética significa movimento. Então, desde o momento que eu ingeri até o momento que eu excretei esse medicamento, qual foi o caminho dele dentro do meu organismo? Ela é dividida em 4 fases, que são a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção, eliminação. Essas 4 fases elas são meio longas, então eu vou tentar dividir 2 e 2. E vamos começar com a absorção, que é a primeira. A absorção é a primeira parte. É como que esse fármaco, desde o momento que eu ingeri ele ou que ele foi administrado em mim, como que ele vai chegar no meu sangue, no meu plasma. Como eu havia comentado na aula passada, a absorção, as vias endovenosas, ou seja, quando você toma remédio direto na veia, isso não acontece, porque a absorção até chegar no sangue não vai ter, porque você vai estar colocando direto no sangue. Então, vias intravenosas não passam pela absorção, certo? Agora, a absorção em si, ela vai depender de algumas características, tanto do meio que esse fármaco vai ser absorvido, tanto das características do fármaco. Vamos entender primeiro como que esse fármaco deve estar. Para um fármaco ser absorvido, ele tem que estar na sua forma molecular. Qual que é a sua forma molecular? É a fórmula sem carga desse fármaco. Esse fármaco tem que estar AB. Ponto. Ele tem que estar só a moléculazinha dele ali. Isso passa a membrana e ele vai para as células e passa para o sangue. Se esse fármaco tiver com carga, ou seja, A positivo, B negativo, isso não acontece, porque fármacos com carga, moléculas com carga não atravessam barreira, certo? Sabendo disso, o fármaco ele tem que estar num ambiente propício para ele não se dissociar. Qual que é esse ambiente? O ambiente que combina com seu pH. Então, fármacos ácidos estão na sua forma molecular em ambientes ácidos, que é o estômago. Fármacos básicos estarão na sua forma molecular em ambientes básicos, que é o intestino, o duodeno. Então, esses dois lugares, o estômago e o duodeno, são lugares de absorção desses fármacos. O que vai depender das características desse fármaco. Bom, a gente já sabe que, então, fármacos ácidos são melhores absorvidos no estômago e fármacos básicos são melhores absorvidos no duodeno. Por que esses fármacos se dissociam? Tudo no nosso organismo busca um equilíbrio. Os fármacos, eles se dissociam para equilibrar. Então, por exemplo, um fármaco do meio básico, ele se vê em um meio ácido e ele quer equilibrar aquele sistema para ele poder atravessar a barreira. Como que ele faz isso? Ele faz isso se dissociando. Então, um fármaco básico vai liberar OH+, até que ele consiga equilibrar para poder funcionar, para poder trabalhar.
A mesma coisa acontece num fármaco ácido em meio básico.